Olá, como vai? Eu me chamo Lívia Alves e esse é o Conexão Diversa. A ONG Artigo 19 me convidou para fazer parte do projeto Compartilhe Informação, Compartilhe Democracia, neste ano focado nas eleições municipais. No episódio anterior, ouvimos duas moradoras do Taboão da Serra, e o episódio já está disponível para você ouvir e compartilhar com os amigos. Hoje, os nossos convidados são Matheus Freire e Raquel Molina Dona, eleitores da região de São Paulo. Meu nome é Matheus Freire, tenho 30 anos, eu sou assistente de operações de frota na Localiza e voto em São Paulo. Meu nome é Raquel, tenho 25 anos e eu voto em São Paulo. Com quantos anos você passou a se interessar por política? Eu comecei a me interessar por política aos 16 anos. Olha, eu passei a me interessar por política ali na minha pré-adolescência, aos 14, e sinceramente, com o tempo foi decaindo o meu interesse por eu ver o quanto é um sistema quase que assim intocável, né, digamos assim, no sentido de realmente terem coisas por trás, terem interesses econômicos, tudo ali manipulando esse contexto, dando uma falsa sensação de controle do povo. Então eu fui me desinteressando. Qual o impacto das eleições municipais na sua região? Eu moro no maior município, mais populoso e mais rico do país, que tem um orçamento maior do que 25 ou 24 capitais aqui. Do Brasil. Então, a eleição municipal de São Paulo ela é a mais vista, ela é a mais comentada, ela é a mais divulgada em todo o país. Tem gente que acompanha as eleições daqui, o que acontece de outro país até. E eu sinto que a escolha do nosso vereador, que é aquele representante da nossa região, que a gente tem 55 cadeiras, é a mais importante, né? Que a gente conhecer quem está mais próximo das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e eles que têm o poder de mudar, que além deles terem o poder de fiscalizar a prefeitura se ela está executando o que ela prometeu, que ela está deixando de fazer alguma demanda urgente, se ela está deixando de prestar algum tipo de serviço, o vereador que tem a capacidade de cobrar, né, tanto pela LESP, por outros órgãos, né, que outras funções que ele tem, e também de legislar, né, as leis do município votando ou mesmo dando sugestões de projetos de lei aqui na capital. O impacto das eleições municipais na minha região, olha, dá para ver o impacto das pessoas se separando, né, se julgando, se desunindo. Testemunhei também passeatas em que acabou com spray de pimenta e todo mundo tossindo e meio que um caos, assim, certas formas de violência. Então é uma coisa que repercute bastante e separa bastante as pessoas, simplesmente ali por uma opinião que pode ou não estar no nosso controle a decisão através do voto, mas todos são impactados igualmente. Isso que é uma ironia, né, a gente se separar. Como as eleições municipais impactam na sua vida? Olha, hoje em dia eu me considero uma pessoa bem alheia a isso. Eu me forço a ser mais alheia a isso. Então eu só observo e fico triste pelo contexto das pessoas se separando, etc. Dessas passeatas que dá em violência, enfim. E na minha vida é isso, assim, tenho que parar, né, num dia para ir lá fazer a votação, estar na região. E é claro, a decisão final vai impactar muito na minha vida por conta da decisão dos políticos que vão ser eleitos, do que eles realmente vão fazer em relação ao que eles prometeram que iriam fazer, enfim, né? É um risco que a gente tem que correr. Então, eu diria que impacta muito na minha vida como esse risco a correr, sabe? Você acha que os eleitores novos são politicamente engajados na sua região? Infelizmente, na minha região, pelo que eu pude passar aqui caminhando, conversando com algumas pessoas, a nossa movimentação política ela só acontece de 4 em 4 anos. Então, chega uma semana antes da eleição, o pessoal começa a comentar sobre isso, começa a falar sobre candidatos a prefeito, a presidente, a governador, a deputado estadual, federal, e olha lá. Né? É muito, muito pouca movimentação política que a gente tem nos anos anteriores, né? E infelizmente a comunidade só se junta por dois motivos: ou é
para alguma situação que vai acontecer na região. Por exemplo, onde eu moro, eles queriam construir um terminal de ônibus, porém eles queriam desapropriar várias casas no processo, enquanto tem muitos outros terrenos que já são da própria prefeitura. Para fazer esse terminal, eles decidiram intervir e mandaram uma ordem de despejo para vários dos moradores, até que eles se uniram com um vereador aqui da região para conseguir procurar os direitos deles e fazer uma organização. Somente quando mexe diretamente num direito assim, de toda uma comunidade, onde todo mundo tem que se juntar. Quando é num direito individual, quando é alguma demanda urgente, só uma pessoa reclamando, às vezes não faz muita diferença, né? Por isso que a gente tem que se organizar como comunidade. Inclusive, onde eu moro, tem uma associação comunitária, que ela é uma ONG que presta vários serviços para a comunidade, oferecendo cursos profissionalizantes, onde fiz alguns, ou cursos de formação, de música, de capoeira, futsal, de artes marciais como judô, entre outros, né? Então, somente é a única forma que eu vejo aqui na minha comunidade que tem algum tipo de movimentação social. Infelizmente, a questão política, ela só se organiza nesses dois exemplos que eu dei. Varia muito, mas eu tenho visto que os jovens, mais jovens do que eu, né, que tenho 25 anos, estão cada vez mais alheios a isso. Ou são uma reprodução dos pais, por não terem opinião própria, nem terem essa capacidade de desenvolver opinião própria, ou estão completamente alheios. Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que se for toda essa conspiração de que por trás a gente não decide realmente nada, são apenas interesses políticos, né? Quem que tem mais dinheiro para fazer mais campanha e ser mais influente, etc, etc, etc. Então aí teria um lado bom porque eles estariam menos alienados nessa questão, mas o lado ruim também é que junto com o desinteresse político vem outros tipos de desinteresse que não são interessantes para a sociedade, né? Como a ecologia, questões econômicas, sociais, enfim. O que você espera dos candidatos eleitos nessa eleição municipal? O que eu espero dos candidatos eleitos? Que pelo menos eles cumpram aquilo que eles falaram, que sejam honestos, o que é quase, tá virando uma utopia, né, esse pensamento, mas eu vou tentar fazer a minha parte na medida do possível, no sentido de votar, de tentar ali fazer uma contribuição, sempre com esse pé atrás, né? Votar só em quem realmente tem causas bem explícitas que são do meu interesse e não só escolher alguém que para ter alguém, né? Tipo assim, qual menos pior, não. Então, é isso. Bom, do meu candidato a vereador, eu espero que ele represente os ideais que ele está passando na campanha, porque a gente sabe que eles têm a função de fiscalizar a prefeitura, se ela está cumprindo o que ela tem a fazer, o que ela prometeu, quais são os próximos passos, auxiliar, né, o governo com leis, com legislação para cumprir as promessas de campanha e também para já revisar os contratos que a prefeitura faz com um monte de empresas que a gente sabe que muitas vezes é feito com pressa, é feito de uma forma que não zela pelo bem público, pelo financeiro. E o candidato a prefeito, né, que ele comande a cidade, comande todos os órgãos que gerem a cidade, as subprefeituras, que em São Paulo tem uma extensão muito grande, então tem prefeituras, subprefeituras, né, para conseguir desenvolver mais a cidade, trazer mais áreas de investimento, mais áreas de desenvolvimento fora do eixo ali do centro, da Faria Lima, da Paulista, né? Que eu queria muito que tivesse uma zona franca de industrialização numa zona periférica de São Paulo, uma zona com uma redução de impostos para atrair empresas na região onde tem favela, na região onde tem uma comunidade, onde as pessoas consigam empreender sem ter que pagar tantos impostos, né? Que às vezes um MEI ainda assim não vale a pena ele prestar o serviço, sendo que ele tem uma carga de imposto maior do que ele prestar o serviço sem a nota. Então, eu sinto que a prefeitura tem esse papel de estimular e os vereadores de acompanhar esse processo. Esse foi o Conexão Diversa, um projeto parceria entre Artigo 19 e o canal Lado Pan. Não se esqueça de seguir o Artigo 19 nas redes sociais. Comente a sua opinião sobre os temas debatidos hoje nas redes sociais utilizando a hashtag
Compartilhe informação, compartilhe democracia. Obrigada Raquel e Freire por sua participação. Até o próximo episódio e tchau, tchau.